caso do homem que atropelou a jovem ali em Apucarana, a Ana. O Jorge e Lucas, eles têm um desentendimento num lanchinho do bairro e ele, segundo a versão dele, ele dá marcha ré, ele bate em alguma coisa que ele não sabia o que era e era a Ana, a namorada dele. O corpo dela fica preso debaixo do carro, ele arrasta o corpo dela por mais de 100 metros. O Wesley tem atualizações sobre esse caso pra gente, porque ela foi internada às pressas no Hospital da Providência em Apucarana. E qual a novidade nesse caso, Wesley? Infelizmente, a Ana Carolina precisou ser transferida agora há poucos minutos, para Curitiba. Foi de avião para Curitiba para poder realizar um atendimento na ala de queimados do Hospital Universitário da capital paranaense. O estado de saúde é considerado gravíssimo. Ana Carolina de Souza, 19 anos, estava com o namorado na madrugada de sábado em uma lanchonete em um bairro afastado ali de Apucarana, o Solo Sagrado. E houve toda aquela confusão. Como nós trouxemos ontem, né, a versão do Jorge Lucas é que ele estava ali na lanchonete, teria saído para ajudar na entrega junto com um funcionário e ele teria jogado o lanche por cima do muro. Isso gerou uma confusão muito grande entre ele e o proprietário da lanchonete. Durante discussão, ele decidiu sair do local. A Ana Carolina, que estava com ele, pegou a filha do banco de trás e tentou sair ali de perto do carro. Ela não aceitou fugir com o namorado daquele local. No entanto, quando ela passou por trás do carro com a filha no colo, ele engatou a marcha ré e acabou atropelando a Ana Carolina. Ela jogou a filha para salvar a vida da criança, que é a enteada dele. Logo na sequência, ele começou a acelerar ali para frente, 120 metros, o corpo dela foi arrastado. Ela teve ferimentos graves na região das pernas e também teve ferimentos ali no intestino, importantes que podem causar, infelizmente, até a morte dessa jovem. É um caso considerado gravíssimo. Por isso, ela foi transferida para Curitiba. Ele foi preso, né, Parra? Poucas horas depois, preso em flagrante, prestou depoimento à polícia e continua, inclusive, neste momento, atrás das grades. Para a delegada da mulher de Apucarana, que conversou com a gente ontem, ele deve responder pela tentativa de homicídio e também está sendo analisada a qualificadora de feminicídio, que pode entrar também neste caso. Parra. Wesley, no depoimento que nós trouxemos ontem aqui na tela do Balanço Geral, ele fala que não sabia de que a namorada estava debaixo do carro. Só que a delegada ainda perguntou para ele, falou, olha, você faz uso de algum tipo de medicamento? Você usou droga? Porque eram 5 pessoas gritando e, segundo a delegada, o vidro do carro estava aberto. Para a delegada era muito difícil, Wesley, que ele não tivesse ouvindo os gritos de socorro, de dor da namorada debaixo do carro. Até porque a própria Ana estava gritando, né, desesperada ali para sair dessa situação, segundo as testemunhas, e as pessoas que correm atrás do carro, a imagem da câmera de segurança revela isso, também gritaram por diversas vezes para ele parar o veículo. Vocês percebem que a rua não tem saída. Quando ele chega no fim dessa rua, ele sobe na calçada de uma casa para dar a volta e foge em alta velocidade. A polícia também analisou essa situação junto com a perícia, que quando ele foge, ele passa com a janela ali aberta ao lado do corpo da namorada, esticado ali no chão. Ela, infelizmente, estava já quase inconsciente nessa situação. E ele foge do local com a omissão de socorro, não para ajudar a Ana. E a polícia acredita que ele tenha visto que sim, atropelou a própria namorada neste momento. Nós também, Parra, procuramos a defesa do Jorge Lucas, a advogada que defende ele, que traz a versão apresentada pela defesa neste momento. O inquérito ainda está em aberto. A delegada aguarda o estado de saúde também da Ana para ver se será possível ou não ouvi-la neste inquérito policial. E além disso, também deve ouvir outras testemunhas nos próximos dias. Vamos ouvir a advogada agora do George aqui na tela do Balanço Geral. A defesa do Jorge está aguardando o andamento das investigações que estão sendo feitas, né, pela Polícia Civil de Apucarana e também o andamento do processo, né, já que com o finalizar dessas investigações, o processo vai ser encaminhado para o Ministério Público, né, analisar a possibilidade de oferecimento da denúncia.
Ainda restam ali algumas diligências em andamento, né? Provavelmente tem ainda algumas testemunhas que vão serem ouvidas ainda nessa fase, mas no sábado à noite o Jorge ele foi ouvido, né, durante o seu interrogatório, e ele prestou os esclarecimentos sobre o que de fato aconteceu. E o interrogatório do Jorge foi no mesmo sentido das demais testemunhas que estavam no local, e também foi no mesmo sentido de um familiar da vítima, né, que conversou com ela antes dela ser sedada, num período em que ela ainda estava consciente, né, em que ela relatou que aquilo ali foi um acidente, né, que o Jorge não praticou ali aquelas agressões de maneira intencional, né. A versão do Jorge é que ele ali teve um problema, né, ele teve uma confusão ali com outra pessoa, com outro rapaz nessa lanchonete, então ele adentrou no seu veículo e ele correu. Né? Quando ele deu o ré e ele vai para frente, ele não viu a Ana em momento nenhum. Ele viu a Ana ou ele viu a sua enteada, né? Como uma dessas pessoas que estavam indo em direção do veículo do Jorge era esse rapaz que ele tinha tido essa confusão, o Jorge ele não entendeu que essas pessoas estavam indo ao encontro dele, pedindo para ele parar o veículo, né? Porque a vítima estava enroscada no veículo. Ele entendeu que essas pessoas estavam indo ali em direção para poder, enfim, continuar a briga, né? Ele fala pro delegado que ele achou que fosse apanhar das pessoas. Mas aí, só aí que ele descobre, então, que a namorada tá debaixo do carro. Não escutou ninguém. Mesmo os caras gritando, ela gritando, 5 pessoas gritando e não escutou. O fato é que, como o Wesley falou, ela foi transferida para Curitiba, para um hospital de alta complexidade. A gente torce pela vida dela. Eu vi como ficou a Ana depois de ser arrastada. Uma imagem que não saiu da minha cabeça. Muito horrível, a gente não pode colocar no ar jamais.